Você já imaginou arriscar sua própria vida para denunciar um crime? Você está cercado pela violência todos os dias, vê traficantes circulando livremente, policiais corruptos e acaba que nada acontece? E se a única solução fosse pegar uma câmera e expor tudo por conta própria? Essa foi a realidade de Joana da Paz, uma idosa que decidiu fazer justiça com as próprias mãos, e sua história real inspirou Vitória, um filme que tinha tudo para ser um thriller político super impactante. Mas será que conseguiu? Ou será que a decisão de focar em um melodrama tira um pouco da força da narrativa? Vitória conta a história de Nina, interpretada brilhantemente por Fernanda Montenegro, uma idosa que, cansada da violência em sua vizinhança, começa a registrar tudo com uma câmera escondida. Ela filma as atividades do tráfico e acaba expondo as imagens anonimamente. Aos poucos, a sua vida se torna um jogo perigoso entre imprensa, criminosos e policiais. A premissa é muito forte, baseada em uma história real impressionante, que não tem como muito você florear ali, porque é basicamente a história é aquilo que está no filme. Mas será que o filme consegue traduzir essa tensão para o espectador? A resposta até que é mais ou menos. O grande acerto do filme está na atuação da Fernanda Montenegro, e isso obviamente não é nenhuma surpresa, mas aqui ela entrega um trabalho impactante demais. A maneira como ela equilibra o medo, a raiva, a determinação da personagem torna cada cena ainda mais envolvente. Quando ela se esconde de alguém que pode tê-la descoberto, você sente a tensão junto com ela. E você se sente até revoltado também quando ela se sente revoltada vendo as suas filmagens. Visualmente, o filme também tem momentos brilhantes, porque tem uma fotografia sombria, uma câmera tremida, cenas ali de perseguição que você fica um pouco tenso também, silêncio prolongado antes de um momento de perigo. Isso tudo acaba funcionando muito bem para criar imersão dentro da história. E algumas cenas isoladas realmente te fazem prender a respiração, como a perseguição ao jornalista que a ajuda e o confronto entre a Nina e o comandante do tráfico. Pelo menos pra mim, o problema é que o filme tinha tudo pra ser um thriller político super intenso, mas em vez de investir na construção dessa tensão, ele acaba optando por um tom mais melodramático. Ao invés de mostrar uma forma mais visceral, um perigo iminente, o roteiro escolhe focar excessivamente no drama pessoal da protagonista. Isso é ruim? Obviamente que não. O filme é bom mesmo assim, mas acaba enfraquecendo a sensação de risco real que a história pedia. Tem muitos momentos que você sente que a protagonista tá em real perigo, mas tem alguns momentos que você não sente esse perigo tão forte assim. E aí a gente precisa entrar num ponto muito polêmico. Joana da Paz, a mulher real que inspirou essa história, era uma idosa negra, mas isso só veio à tona em 2023, quando ela faleceu e a produção já tinha sido concluída, toda a filmagem já tinha sido resolvida. A produção não tinha como saber disso antes, até porque a Joana estava em um programa de proteção para testemunhas, então obviamente ninguém podia saber quem ela era, mas a escolha de uma atriz branca para o papel levanta uma discussão mega importante sobre a representatividade no cinema brasileiro e principalmente o apagamento de pessoas negras nas histórias. Fica aí o questionamento de que será que se essa informação fosse relevante e fosse acessível à época, durante as gravações ou até antes, isso teria feito alguma diferença? Eu não sei. Para mim não importa tanto, primeiro porque, como eu falei, Joana estava em um programa de proteção para testemunhas, então, obviamente, nesse caso de programa de proteção para testemunhas, a pessoa não pode existir mais. Ela tem uma nova vida, ela tem um novo nome, tudo diferente. Com isso, quanto mais distante for das suas características, melhor para a sua segurança. Ocorre que, nesse caso, ela já tinha falecido. Além disso, fica uma história também, que eu não sei até que ponto isso é verdadeiro, que a Joana teria aprovado a sua representação no cinema pela Fernanda Montenegro. Então, não sei até que ponto isso é verdade ou não, porque, como eu falei, o próprio diretor falou que eles não tinham conhecimento de quem era a Joana e suas características físicas, principalmente pela questão mais óbvia, programa de proteção para testemunhas, ou seja, ninguém sabia quem ela era e nem como ela era. Então fica meio complicado ver notícias falando que a Joana tinha aceitado a Fernanda Montenegro, se até então ninguém sabia quem ela era. De toda forma, Fernanda Montenegro prova que a sua escalação é excelente porque ela é uma atriz excepcional. Outra coisa também que a gente precisa falar, que entra também um pouco em política, é que o filme parece se preocupar em evitar qualquer tipo de interpretação política equivocada e acaba caindo em uma simplificação tamanha. Para garantir que a sua protagonista seja vista como uma pessoa progressista, a história acaba tendo personagens que reforçam esse discurso, como a vizinha trans, que é interpretada pela Linda Quebrada, o jornalista negro, que ajuda
a Nina, o menino negro pelo qual ela demonstra carinho. Enquanto isso, os moradores que discordam das atitudes da Nina acabam sendo um pouco caricatos demais. Que eles ficam na vibe de que seriam figuras moralmente questionáveis e moralmente super erradas por não seguir uma linha progressista, que nem a Nina. Isso acaba enfraquecendo muito a complexidade da trama, criando uma divisão muito simplista e muito clichê de certo ou errado. Mas no final das contas, Vitória é um filme que emociona muito e levanta reflexões importantes sobre coragem e justiça. A atuação da Fernanda Montenegro, como eu falei, é sem dúvida o ponto mais alto desse filme, mas a falta de uma verdadeira construção de suspense e uma abordagem mais melodramática acaba reduzindo, mesmo que um pouco, o impacto da obra como um thriller político, como tinha todas as armas, sem trocadilho nenhum, para você fazer esse filme ser um baita thriller político. Então, se você quiser assistir um drama envolvente, com ótimas atuações, com Fernandona e uma história super emocionante, Vitória vale muito a pena. Agora, se você espera um filme que pode te deixar na ponta ali da cadeira, você vai ficar um pouco frustrado porque não é a vibe desse filme. Mas e aí, você assistiu Vitória? O que você achou? Me conta aqui nos comentários, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder as próximas críticas. E aproveita e me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e na minha newsletter, que você recebe gratuitamente a crítica primeiro pelo seu e-mail e depois vem aqui pro canal. É isso, até o próximo vídeo e tchau!